Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As ações de enfrentamento à pandemia têm sido insuficientes para frear o avanço da Covid-19 entre autoridades do Ceará, autoridades da área sanitária. A medida mais segura contra a pandemia pode ser um novo lockdown. O repórter Carlos Silva chega com as primeiras informações sobre as novas medidas no âmbito da pandemia da Covid-19. Os números sobre a mesa das autoridades estaduais de saúde podem empurrar o Ceará para um novo lockdown. As restrições para a circulação de veículos e pessoas podem ser o caminho para o controle do avanço da pandemia da Covid-19, principalmente nas cidades da região metropolitana de Fortaleza. As atenções passaram a ser redobradas desde a última sexta-feira, quando os dados sobre a curva da doença apresentaram números ainda mais preocupantes. Os dados divulgados nesta segunda-feira retratam esse quadro com sinais de desespero. A rede hospitalar, com quase todos os leitos de UTIs lotados, tanto na Grande Fortaleza quanto nas maiores cidades do interior. As barreiras sanitárias podem contribuir para a estabilidade na quantidade de pessoas com a Covid-19, mas na avaliação das autoridades de saúde, as iniciativas adotadas até o momento passaram a ser consideradas insuficientes para barrar a propagação da doença. Os maiores sinais de preocupação estão na porta de entrada dos hospitais públicos e particulares. A cada momento, as unidades de saúde recebem mais pacientes com quadro clínico que exige tratamento ainda mais urgente. O governo do estado não admitiu, por enquanto, a possibilidade de lockdown, mas nas últimas 2 semanas adotou medidas que sinalizaram a necessidade de maior distanciamento social. Com redação do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. A gente começa a terça-feira, jornalista Beto Almeida, com essas informações que geram preocupação, mesmo porque muitas notícias surgem ao longo da madrugada e também nos bastidores da área da saúde. Nas últimas 24 horas tivemos a reabertura ou o anúncio da reabertura de hospitais de campanha em cidades da Grande Fortaleza e do interior do Ceará, assim como informações que dão um indicativo sobre a superlotação ainda maior nos principais hospitais da rede pública e rede particular, tanto da região metropolitana de Fortaleza quanto das principais cidades do interior do estado. O governador Camilo Santana tem se mostrado uma liderança nas ações para o enfrentamento da Covid-19, tem enfrentado as críticas de diferentes setores da economia que não concordam com as medidas restritivas para o funcionamento, para a circulação de veículos e pessoas, mas na avaliação das autoridades sanitárias, essas iniciativas são importantes, pelo menos para amenizar os danos que a Covid-19 vem causando na saúde da população cearense, mas pelo quadro desenhado, as medidas não têm sido suficientes para frear a pandemia dentro de uma realidade traçada pelas autoridades da área da saúde. Diante dessa situação, Beto Almeida, voltou-se a falar nos bastidores da área da saúde na possibilidade de um novo lockdown, ou seja, medidas mais duras e mais restritivas para a circulação de carros e de pessoas, principalmente ou especialmente na região metropolitana de Fortaleza. A situação é tão grave que os governadores de todos os estados e do Distrito Federal estão mobilizados para uma reunião nessa quarta-feira em Brasília com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. É reunião que será presencial e também virtual. A situação, Beto Almeida, é de extrema gravidade. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Olha só, Luciano, se dependesse apenas da avaliação técnica dos profissionais que hoje estão à frente do combate à Covid aqui no estado do Ceará, não tenha dúvida que a recomendação seria exatamente essa, a de lockdown, ou seja, do bloqueio completo de atividades aqui no estado do Ceará. Mas, logicamente, que isso não cabe apenas só à parte técnica. Tem a questão política, tem a questão econômica e faz com que a gente observe
como, apesar de tudo, tem sido útil esse decreto mais restritivo do governo estadual, por exemplo, de não permitir a realização de carnaval, de não permitir funcionamento de barracas de praia além das 15 horas. Luzenor, você já tem ideia do que significaria, com tudo liberado, flexibilizado num período como esse de carnaval que nós estamos enfrentando agora? Eu acho que a situação já tinha se transformado num caos completo, além do que já está. É bom que se diga, hoje a ocupação de leitos de UTI para pacientes adultos, Luzenor, já chega a 97% em Fortaleza, gente. 97% dos leitos para adultos de UTI aqui para Covid estão ocupados. Isso não é pouca coisa, não. E o risco de contaminação que vai de moderado a altíssimo, não estou falando apenas alto, é altíssimo, chega hoje a todas as cidades do estado do Ceará. Não está restrita a Fortaleza, não está restrita à região metropolitana ou algum outro caso específico. Absolutamente nada disso. Só para você ter ideia, a Prefeitura de Sobral, o prefeito Ivo Gomes, Luciano, resolveu reabrir o hospital de campanha deles. Sabe por quê? Porque hoje tem 70 pacientes nas UTIs lá em Sobral. Não era o que naturalmente se esperava, não era naturalmente o que a Prefeitura de Sobral gostaria, mas está aí a realidade. Aí lhe digo mais, a Unimed está também, dentro de 10 dias, já anunciou ontem, mas dentro de 10 dias, o seu hospital de campanha também vai estar voltando a funcionar. Foi fechado em junho do ano passado. Aí o que levou a Unimed, na área privada, a fazer esse anúncio de retomada do hospital de campanha, no Zenô? Olha só, o presidente da Unimed, o Elias Leite, soltou um número que é bem revelador. No dia 1º de fevereiro, nós tínhamos aqui 221 pacientes internados no hospital da Unimed aqui em Fortaleza. Você sabe, números de ontem, Luzenô, 373 pacientes internados no hospital da Unimed ontem, segunda-feira. Com um dado mais agravante, Beto, em 24 horas, entre os pacientes, entre 21 pacientes que a Unimed, o Hospital Regional em Fortaleza, recebeu, pelo menos metade foi para a intubação, que é um quadro mais grave da doença. Você disse uma frase forte aí, se dependesse apenas da avaliação técnica, o Ceará já estaria em novo lockdown. É essa frase que eu tenho também ouvido entre médicos e profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento a pacientes da Covid-19. O secretário da Saúde, Dr. Cabeto, também não falou publicamente sobre, usando essa expressão lockdown, ou seja, restrição total para a circulação das pessoas, mas quem o acompanha já sente também que perto ou na avaliação do próprio secretário da Saúde do estado do Ceará, Dr. Cabeto, o Ceará deveria se preparar para um novo lockdown. Enquanto isso, o governador Camilo Santana vem aí, jornalista Beto Almeida, fazendo um esforço gigantesco para tentar atender a prioridade que é a manutenção da vida e evitar que os hospitais fiquem ainda mais abarrotados de pessoas com a Covid-19 e, do outro lado, os setores da economia que pressionam também para sobreviver, para manter empregos e manter empresas em funcionamento. É um quadro de, repito, muita gravidade. Então, assim, a gente compreende, por exemplo, que a atividade econômica, que o setor de comércio, o setor de serviços, os hotéis estão tendo prejuízo, não tenha dúvida, entende-se perfeitamente. Agora, está muito claro que não tem condições realmente de ter mantido estas atividades sem que fossem restritas, sem que fossem restringidas, não dava para flexibilizar. E olha, Luzenor, que a gente observa o seguinte, por exemplo, em algumas partes do litoral, como é o caso, por exemplo, de Jericoacoara, lá a ocupação dos hotéis está em 80%. Você pode dizer, Beto, mas não chegou a 100%. Você sabe por que não chegou? Porque já tinha sido restrito a capacidade máxima a 80%. Ou seja, lá já está funcionando no seu limite máximo permitido, que é de 80%. São pessoas que, de fato, já tinham feito reservas, já tinham pago de forma antecipada e que não foram alcançadas pelo decreto que passou a vigorar da semana passada. Então, mas aí tem riscos, porque apesar de tudo, tem aglomeração. As regras e mais recursos para a aquisição da vacina contra a Covid-19
estão em uma medida provisória que começa a ser discutida e entra na pauta de votação da Câmara Federal. A grande expectativa é sobre as medidas a serem adotadas para a aceleração da vacina, da chegada da vacina para os brasileiros. Quem tem as informações é o repórter Sátiro Salles. Os deputados federais e senadores têm uma semana curta de trabalho e somente na quinta-feira participarão de sessão para votação. A Câmara Federal tem como principal pauta a votação da medida provisória 1026 de 2021, que trata da compra de vacinas, insumos e outros artigos necessários para a vacinação contra a Covid-19, com dispensa de licitação e regras mais flexíveis para os contratos. A MP estabelece que a aplicação de vacinas deverá seguir o previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. De acordo com o texto, só poderão ser aplicadas nos brasileiros vacinas que tiverem a autorização emergencial ou o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, segundo o plano elaborado, atualizado e coordenado pelo Ministério da Saúde e publicado no site oficial da pasta. A medida provisória precisa ser votada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal até 120 dias de sua publicação. Caso contrário, perderá a validade. Os governadores têm cobrado ao governo federal medidas para a compra de novas vacinas contra a Covid-19. O governador Camilo Santana tem sido enfático ao dizer que com a vacinação mais acelerada, a economia volta ao normal, com a manutenção e criação de novos empregos. Com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Alerta Geral.